Agora estenda a sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela vida da pastora Elisete, a consagrada ao Senhor, pelo testemunho de vida que ela tem, pela família que ela tem, e pedimos a Deus que o Senhor a use com poder nessa noite. Abrimos o nosso coração para ouvirmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. Hoje, durante todo o dia, o Senhor falava para mim que era para eu orar pelas pessoas que tivessem depressão. O dia inteiro Deus falou ao meu coração, ore por depressão. Então, se você chegou aqui essa noite com depressão, no poder que há no nome de Jesus, você vai sair daqui curado. Um manto de alegria virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um manto de alegria virá sobre a sua vida, e você vai sair daqui curado, em nome de Jesus. É no poder do nome, o nome que está sobre todo o nome. Amém? E todo começo de ano, eu começo a ler a Bíblia novamente. Durante todo o ano eu leio a Bíblia. Dia 1º de janeiro, eu começo ali em Gênesis 1. E para mim é como se fosse a primeira vez. É um deleite que vem no meu coração, uma alegria, um regozijo. E também quando a gente está de férias, né, você não tem muitos compromissos, então eu fico ali lendo a palavra de Deus, me deleitando ali na palavra, é muito gostoso. E durante essas férias, eu li os 50 capítulos de Gênesis. E eu pude ver o quanto Deus, Ele é longânimo, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele tem paciência para conosco, né? O quanto que Ele quer que nós nos voltemos para Ele. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o patriarca Jacó. Nós vamos começar ali em Gênesis 32, a partir do versículo 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Até aqui. Jacó, ele é um dos homens mais emblemáticos da Bíblia. Ele é um dos homens mais importantes da história da redenção. E Jacó, ele é o pai das 12 tribos. Ele é a base da nação de Israel. E Jacó, ele era neto de Abraão, ele era filho de Isaque, e ele era pai das 12 tribos. E Jacó, então, ele era neto de crente, filho de crente, mas ele ainda não era crente. E a história dele é bastante curiosa, porque Jacó, ele só vai ser convertido, pasmem meus irmãos, aos 97 anos, quase um século para que esse homem seja convertido. Vejam a paciência de Deus para conosco, o amor dele para conosco.
Mas mesmo assim, né, mesmo ele demorando todo esse tempo, um dia ainda o Senhor o encontrou. E quando Jacó ele sai ali da casa de seu pai, porque ele traiu seu pai, ele havia também traído o seu irmão, porque ele roubou a bênção familiar do seu irmão. Antes ele já havia roubado a primogenitura. E depois ele rouba também a bênção. E o que aconteceu? O que acontecia também com ele, que de uma certa forma, ele também era influenciado pela mãe dele. Ele vivia ali debaixo daquela influência da mãe. E quando ele sai ali da casa de seu pai, em Canaã, ele tinha 77 anos de idade. E ele sai dali e vai para Padã Arã, onde ali ele constitui família, onde ali ele adquire riquezas. E depois de 14 anos que ele estava ali, portanto já com 91 anos, nasce-lhe o seu filho José. E ele fica ali mais 6 anos. E lá, então ele, depois de mais 6 anos, quando dá 20 anos, é que ele retorna de Padã Arã para Canaã novamente. Então nessa data é que ele tem 97 anos. José tinha então 6 anos, passam-se 11 anos, e a Bíblia diz que José vai para o Egito com 17 anos. E nessa ocasião, Jacó já tem 108 anos, porque José ficou ali no Egito por 22 anos. Depois de todo esse tempo que ele leva o seu pai para o Egito. Então, 13 anos, José está ali sofrendo. Depois ele ascende ao trono. 7 anos vem de fartura. Depois vai vir mais 7 anos de fome. Mas aqui só aconteceu, só tinha passado 2 anos de fome. E nesse período que ele traz o pai dele. Traz Jacó, ali de Canaã para o Egito. Então, diz a Bíblia que ele vai para o Egito depois de 28 anos. Então, nessa época, ele tem exatamente 130 anos. E ele fica no Egito 17 anos. E depois ele morre. Está ali em Gênesis 47, 28. Jacó viveu 17 anos no Egito. E os anos de sua vida chegaram a 147 anos. A Bíblia diz que Jacó morre com 147 anos. Ali em Gênesis 49, 33, fala assim: ao acabar de dar essas instruções aos seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Então, poucos de nós paramos para pensar que este patriarca, tão importante para a história da redenção, era neto de crente, filho de crente, pai das 12 tribos, mas ainda ele não era crente. Então, quando ele sai ali da casa dos seus pais com 77 anos, ele tem uma experiência com Deus. Está ali em Gênesis 28. Também quero ler esse texto. Gênesis 28, a partir do 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus.
Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então aqui Deus se revela para ele. Ele fala assim: eu sou o Deus do teu, eu sou o Deus de Abraão, teu avô, eu sou o Deus de Isaque, seu pai, e nós gostaríamos que ele dissesse também, a gente gostaria de ouvir: eu sou o teu Deus, mas não é isso que acontece. Ele conhecia Deus apenas como o Deus do seu avô, apenas como o Deus do seu pai, mas não como o Deus da sua vida. E embora Jacó, ele vivesse ali num clima religioso, e embora ele tivesse o temor a Deus, embora ele invocasse a Deus, e ele tivesse ouvido falar de Deus, desde o seu nascimento, ele ouvia falar do Senhor. Mas ao longo da sua jornada, ele ainda não tinha tido uma experiência verdadeira, uma experiência de conversão e de salvação. E diz a Bíblia que ele estava ali em Padã Arã já há 20 anos. E nesse período, meio a contragosto, ele assume como sua esposa Lia, porque Jacó, ele era enganador. E o que o Senhor faz com ele? Dá um patrão para ele 2 vezes mais enganador que ele. Então, ele trabalha por Raquel, porque ele amava Raquel, por 7 anos. E quando chega o momento dele ter aquela noite maravilhosa com Raquel, o sogro dele engana ele, e ele simplesmente recebe Lia no lugar de Raquel. Ele tinha trabalhado 7 anos, e nem foi tão ruim assim para ele, o quanto que ele amava Raquel. Mas então o sogro dele engana ele, e ele precisa trabalhar mais 7 anos. Trabalha 14 anos. E a Bíblia diz que estas 2 mulheres lhe deram filhos. Então Lia dá a ele Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Diná. E cada uma delas também levaram as suas concubinas, e as suas concubinas também deram filhos para ele. Então, a concubina de Raquel, Bila, deu para ele Dan e Naphtali. E a Zilpa, a concubina de Lia, deu para ele Gade e Azer. E a mulher que ele mais amava, deu para ele José e Benjamim. Mas nesse período, Benjamim ainda não havia nascido. Ele estava voltando por ordem divina, porque o próprio Deus estava deixando assim claro para ele que Deus queria que ele voltasse, que ele retornasse. E ele está voltando ali porque também o seu sogro já não era mais tão bacana com ele, já não gostava mais dele. Os seus cunhados também tinham inveja dele, já não tinha mais simpatia por ele. Então, o que ele faz? Ele foge. Ele foge com a sua família, ele foge com seus bens. E ele quando ele foi para Padã Arã, ele estava apenas com o cajado e com o alforje. Mas quando ele volta, não, ele volta com riquezas. Ele volta, ele tem 2 caravanas. Mas mesmo ele sendo esse homem bem-sucedido, próspero, rico, ele ainda não havia se convertido. E por que eu estou narrando todos esses fatos nessa noite para cada um de vocês? É que talvez muitas pessoas que estão aqui essa noite, também pode ser neto de crente, filho de crente, pode frequentar a igreja,
pode conhecer Bíblia, participar da igreja, participar dos cultos. E até mesmo como Jacó, assim como Jacó prometeu a Deus, se abençoados forem, entregarão o dízimo para Deus, mas que ainda não foram salvos. E as Escrituras falam que quando ele está retornando para a terra, havia uma pendência que ele precisava resolver. Havia um problema que ele precisava resolver. Por quê? O que tinha acontecido? Na época, quando ele roubou a bênção do irmão dele, o irmão dele falou, Esaú falou para ele assim, olha, assim que meu pai morrer, eu vou te matar. Então, quando ele foi, ele estava com esse problema na vida dele, e ele não resolveu. E quando ele volta, ele vai enfrentar esse problema. E problema precisa ser resolvido, não pode ser enterrado. Muitas vezes nós queremos pegar nosso problema e enterrar debaixo do tapete e fingir que ele não aconteceu. Mas quando tem um problema, nós precisamos resolver os nossos problemas. E ele vem ali, ele está voltando ali e ele sente muito medo. Porque ao retornar, ele fica sabendo que o seu irmão está vindo com um exército de 400 homens. E ele não tinha um exército para confrontar o irmão dele. O irmão dele vem com todo esse povo. E ele está ali com as suas mulheres, ele está ali com os seus bens. Então, ele sente medo. E ele está ali com todos aqueles rebanhos. Então, ele não está preparado para ele enfrentar o irmão dele. Então, o que ele faz? Ele atravessa os seus bens, ele atravessa a sua família. E quando ele chega ali no Val de Jaboque, ele fica sozinho. E é nesse momento que ele tem esse encontro com Deus. Nesse lugar ali, nesse Val de Jaboque. Ali em Gênesis 25, 23, fala, Deus escolheu Jacó antes dele nascer. Quando ele ainda estava no ventre da mãe dele, Esaú e Jacó estavam no ventre de Rebeca. E já eram 2 nações dentro do ventre da Rebeca. O que acontecia nessa época? Dentro das leis e das normas, o primogênito é que tinha a primazia. Mas Deus disse, o mais velho servirá o mais novo. Então, Deus, Ele escolhe você, porque Ele te ama. E quando Ele nos escolhe, não é por causa dos nossos méritos, não é por causa dos nossos predicados, não é por causa das nossas virtudes. Ele nos escolhe, por quê? Porque Ele nos ama. Ele escolheu você porque Ele te ama. E ali em Malaquias 1:2 fala assim, eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor, todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Por qual motivo que o Senhor rejeitou Esaú? Porque ali no livro de Hebreus fala que Esaú, ele era profano. Esaú, ele rejeitou a primogenitura. Ele não se importou, ele trocou por um pratinho de lentilhas. E nós também, muitas vezes, trocamos as bênçãos do Senhor por um pratinho de lentilha. Mas vocês ainda podem perguntar assim, mas por que ele amou Jacó? Jacó, ele era usurpador, Jacó, ele era enganador, ele era mentiroso, ele era um trapaceiro. Mas ainda assim, Deus amou Jacó. E nessa noite você também pode dizer assim, eu também tenho falhado, eu também tenho errado. Veja que você pode ser um neto de crente, um filho de crente, você frequenta a igreja, você vem para os cultos, tem a sua Bíblia,
traz a sua Bíblia, faz as suas orações, está rodeado de pessoas espirituais, de coisas espirituais, mas você ainda não teve uma verdadeira experiência real, uma conversão real com o Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E quando Jacó, ele está ali sozinho, ele tem essa luta com esse homem que vem ali e luta com ele. E eu também, teve um período na minha vida, que também Jesus, ele teve que lutar comigo. Vejam vocês que eu tinha 14 anos, Deus me chamou. Eu tinha 24 anos, Deus me chamou. Eu tinha 34 anos, Deus me chamou. Mas eu era muito, muito, muito idólatra. Vinha do catolicismo, muita idolatria, muitos postes ídolos, muita... lia mãos, lia carta, vinha muito orgulho. Mas durante toda a minha vida, desde que eu vim para Ponta Grossa, mesmo antes, eu só tive ascensão na minha vida, eu não tive declínio. Então, quanto mais eu ascendia, quanto mais eu crescia, mais o orgulho entrava dentro do meu coração. Então, o Senhor, ele teve que pegar um anzol, ele teve que pôr no meu nariz, e ele teve que esfregar a minha cara no chão, para eu poder me render a ele, para eu poder me curvar diante dele. Foi ali por meados, quando eu tinha uns 35 anos, 36, que o Senhor me chamou. E como foi que o Senhor me chamou? Era eu e meu esposo, já fazia 6 anos que eu estava casada, nós tínhamos 2 filhos. A minha filha Gabriela tinha 6 anos, meu filho Vitor tinha 4 anos, a minha filha Gabriela tinha 4 anos e o meu filho Vitor tinha 1 ano. E chegou um dia, uma mulher ligou para o meu esposo e falou assim, olha, nós temos um filho de 8 anos, era 7 para 8 anos. E eu sabia que essa criança, ele não tinha um pingo de culpa do pecado dos seus pais. E eu sabia também que eu precisava amá-lo. Mas como eu ia amar um filho que não havia sido gerado de mim, se eu não conhecia a Cristo? Se eu não conhecia Jesus? Não tinha como eu amar. Então, uma amiga minha, a Luciane, ela me deu um devocional que chamava O que Deus tem de melhor para a minha vida. E me deu também uma Bíblia, embora que eu já li a Bíblia antes, mesmo sem entender. E quando ela me deu aquela Bíblia, e eu passei 2 anos fazendo aquele devocional dia após dia, lendo todos os dias, até que chegou um dia, ela falou para mim, será que você não quer fazer um discipulado com a minha pastora? Era a pastora Márcia na época. Eu, muito orgulhosa, eu falei, quero fazer sim, mas vai ser apenas 1 hora. Só que eu chegava na casa da pastora Márcia às 8 da manhã e só saía de lá meio-dia. E chorava, chorava, chorava muito, porque havia muitos pecados na minha vida. Havia muita cegueira espiritual, havia muito surdez espiritual. Mas eu tinha algo no meu coração, porque embora eu não conhecesse Jesus, uma coisa eu tinha dentro de mim, embora eu não fosse cristã, eu pensava comigo, Deus não me tomou um filho, Deus me deu um filho. E assim foi, porque a palavra de Deus, quanto mais você vai lendo a palavra de Deus, ela vai te limpando por dentro, ela vai te santificando, ela vai te curando, ela vai te sarando. E foi isso que aconteceu. Mas o que aconteceu na minha vida? Quando eu descobri, quando eu criei em Jesus, quando eu aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador, quando eu falei, Jesus, eu entrego a minha vida verdadeiramente a Ti, eu me apaixonei por Jesus. Mas foi um amor muito grande. E eu fiquei uma pessoa muito intransigente, porque daí eu falava de Jesus dia e noite, aonde eu fosse, em todos os lugares. Eu não parei de falar de Jesus. Eu queria que todos descobrissem aquele amor verdadeiro, aquele amor tão lindo.
Mas por um lado, você sabe que até foi bom, porque muitas amigas minhas conheceram Jesus nessa época. Quando eu ia na minha manicure, eu levava aquele radinho, naquela época era um radinho, e eu punha louvor, eu punha pregação. As minhas manicures se converteram, muitos da minha família se converteram, porque eu não parava de falar de Jesus. Quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus, você não consegue se calar. Você não consegue deixar que o teu vizinho continue sofrendo. Você vai lá na casa dele, você fala com ele, você importuna ele, você convida ele para vir à casa do Senhor, você convida ele para vir à célula. E foi isso que aconteceu na minha vida. E eu nunca mais parei de falar de Jesus. Nunca mais na minha vida. Eu estou no avião, eu falo de Jesus. Se eu estou numa fila, eu falo de Jesus. Se eu estou no hospital, às vezes visitando alguém, eu prego Jesus. Em todos os lugares que eu vou, eu prego Jesus. E eu sou uma pessoa, eu amo muito o dia do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 17 de janeiro. E o meu esposo também faz aniversário no dia 17 de janeiro. E eu amo festa. E meu esposo nem tanto. Mas todos os anos, como a gente está lá na praia, lá em Camboriú, a gente fazia uma comemoração. E eu aproveitava esse dia e pregava Jesus. E teve muitas vezes que o pastor João estava lá nas férias dele, né, querendo descansar, e eu ligava, pastor João, vem aqui, por favor. O pastor João ia lá e pregava no meu aniversário. Eu tirava ele das férias dele, e ele ia lá e pregava Jesus. E tinha uma amiga minha, lá da igreja, que ela, uma vez, levou todo o louvor para o nosso aniversário. E naquele culto, eu nem lembro se naquele culto foi o pastor João que pregou. Naquele culto, que foi culto aniversário, 30 pessoas levantaram as mãos. Então, toda vez que era o nosso aniversário, eu pregava a palavra, pregava para meus familiares. Vinha pessoas de Chapecó, de Blumenau, de Campo Grande, sabe? Se reuniam ali ao nosso redor e eu pregava. Mas como o meu esposo, ele trabalha muito, vocês sabem que postos de combustíveis não tem chave, é 24 horas, ele trabalha de 14, 16 horas por dia. Então, quando eu chegava nas férias, ele estava muito cansado. E ele não queria mais que tivesse festa, porque é muito trabalho. Então, a gente parou de fazer festa. A gente não fez mais. Mas o ano passado, ele fez 60 anos. Aí ele mesmo falou, vamos juntar as nossas famílias e vamos comemorar. E foi tão maravilhoso, porque daí o meu cunhado, que eu ganhei a esposa dele para Jesus dentro da minha casa, porque ela foi morar comigo 3 meses, e eu ganhei ela para Jesus. Depois de 8 anos, ela ganhou o marido dela para Jesus. Ele pregou a palavra. A filha dele fez o louvor. A minha filha leu a palavra. O pastor Renato deu para nós uma bênção. E nós pregamos a palavra. E foi maravilhoso para toda a minha família. Esse ano, eu fiz 60 anos. E então, eu também juntei toda a nossa família e fomos também comemorar. Só que, gente, isso é dia 17 de janeiro. No dia 16 de janeiro, caiu uma chuva torrencial lá em Camboriú. Parece que o mundo havia acabado, os carros estavam virados, muita água, não tinha como ir, não tinha como voltar. A minha cunhada estava vindo de Chapecó, a minha outra de Blumenau. O pastor João estava na estrada até 3 horas da manhã. Meu filho ainda estava aqui em Ponta Grossa. Eu pensei, vai dar certo. Por mais que tudo parecia que não ia dar certo, eu pensei, vai dar certo. E pela manhã, como eu adoro chegar de manhã e pegar a minha Bíblia, quando eu peguei minha Bíblia no dia 17, peguei minha Bíblia para orar, eu escutei o Espírito Santo falar assim comigo, o sol vai brilhar. Eu escutei audivelmente, o sol vai brilhar. Mas estava tudo nublado, chuva. A mulher que eu tinha contratado para fazer as entradas, ela era de Gaspar, então não tinha nem como chegar. Mas Deus pôs a mão em tudo. Porque eu tinha falado assim com o Senhor, falei, Senhor,
Eu quero que nesse aniversário o Senhor seja o meu convidado principal. O Senhor seja o primeiro. O Senhor seja exaltado, glorificado. Eu só sei que o pastor João conseguiu chegar, a pastora Nil não conseguiu chegar porque estava com virose, mas o pastor João foi. O filho desse meu cunhado, que foi ganho também para Jesus na minha casa também, pregou a palavra, trouxe um profeta, o profeta deu a palavra. A minha funcionária, a Érica, deu testemunho, a minha irmã deu testemunho. Gente, o pastor João orou por nós, nos abençoou. Ele ainda falou para mim, faça oração de entrega. Eu fiz oração de entrega para toda a nossa família. Ali estava a resposta das nossas orações. Resposta do pastor João, da pastora Nil, da Rita, da dona Dalva, da pastora Mônica, do pastor Leonel. Ali estava quase todos, ali tinha 38 pessoas, quase todos eram convertidos. Porque eu nunca parei de falar que Jesus é o Cristo, que Jesus salva, que Jesus liberta, que quando Jesus Cristo ele entra na tua casa, ele muda completamente a sua vida. Amém? Então Jacó fica ali sozinho, e veio o homem que se põe a lutar com ele até o amanhecer. E Deus já havia dado para ele muitas oportunidades da vida dele ser transformada, assim como Deus faz na nossa vida. Deus nos dá a oportunidade dia após dia da nossa vida ser transformada. Mas 20 anos antes, quando ele fugia, né, quando ele teve ali aquele encontro com Deus, havia uma escada quando ele teve aquele encontro com Deus, que ligava a terra aos céus, e os anjos estavam subindo e descendo. Mas o que Deus falou para ele? Eu vou te proteger. Ele prometeu que ia dar terra para ele. Ele prometeu abençoá-lo. Deus prometeu para ele descendência. Mas Jacó, ele continuava apenas escutando e não levando Deus a sério. E talvez também isso acontece na sua vida. Talvez você veio aqui hoje, porque às vezes uma avó está orando por você, às vezes uma irmã que está orando por você, às vezes os seus pais oram por você. Você tem sido abençoado, né? Você está rodeado de bênçãos. Você tem a bênção da família, você tem a bênção da saúde, você tem a bênção da proteção. Por onde você vai, as bênçãos acompanham você. Mas você ainda tem resistido. Você ainda tem fechado o seu coração. E você tem desperdiçado as oportunidades. E talvez Deus vai precisar lutar com você, para fazer você se render. Assim como um dia, eu tive que ter uma luta com Deus, para eu poder me render a Ele, eu tenho que me curvar a Ele. E muitas vezes nós resistimos. Então é preciso que Deus lute conosco. Para você, meu filho, que é neto de crente, filho de crente, mas que ainda não nasceu de novo. Você que ainda não experimentou o toque regenerador do Espírito Santo. Hoje você está aqui, diante do Val de Jaboque. Esse é o lugar de um encontro com Deus. Deus, Ele está aqui, olhando para você, face a face. E hoje Ele está falando assim, filho, eu quero te salvar. Eu quero você, eu amo você, meu filho. Eu te amo. Quando os homens, quando Jacó ele viu que ele não podia, não tinha mais o que fazer, ele estava ali lutando, não tinha mais o que fazer. Pensa que foi uma noite inteira que ele lutou com Deus. E ele resistia até Deus tocar na coxa dele. E aí ele se rendeu a Deus. Com quase 100 anos, 97 anos, e ele não queria ceder. Será que nós vamos esperar
Nós ficarmos bem velhinhos para a gente se render ao Senhor? Veja que ele era um homem adulto, com família, com riquezas, mas ele não queria ceder. Mas Deus não desistiu de Jacó, não desistiu. Apesar de toda aquela resistência de Jacó, ele não resistiu. E Deus também não desiste de você. Esses dias eu estava falando na nossa célula, que quando Deus tem um propósito, um chamado na vida de uma pessoa, ela pode ir aonde ela quiser. Ela pode ir por onde Deus vai encontrá-la, Deus vai achá-la e Deus vai trazê-la. Amém? Deus não desiste de você. Deus não desiste, apesar de toda a sua resistência. Então, se preciso for, Deus vai ferir você. Vai tocar na sua articulação. Vai tocar na sua coxa. Mas Ele não vai abrir mão da sua vida. A voz de Deus, ela é poderosa. E se você não escutar a voz doce do Espírito Santo, ai, que delícia que é esse encontro com o Espírito Santo. Ele vai vir com uma voz de trovão. E ele está disposto a ir até as últimas consequências para achar você. Jacó, ele saiu manco daquele vale de Jaboque. Mas ele saiu salvo. É Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar. É Ele que realiza. É Ele que opera em nós o arrependimento. Quando Jesus, a primeira coisa que Ele fez, quando Ele estava pregando o Evangelho, o que Ele disse? Arrependei-vos, porque te é chegado o reino de Deus. É Ele que dá a fé salvadora. É Ele quem salva. É Ele quem justifica. É Ele que nos sela no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo. A obra de salvação é dele, é operada por ele, para a glória dele. Vejam que ele pergunta para Jacó, qual é o seu nome? E hoje eu quero perguntar para você, qual é o seu nome? Quando Jacó fala assim, o meu nome é Jacó. Jacó estava dizendo para ele assim, sim, Senhor, eu sou usurpador. Sim, Senhor, eu sou enganador. Sim, Senhor, eu sou mentiroso. Sim, Senhor, eu sou trapaceiro. E nessa noite o Senhor está perguntando para você, qual é o seu nome? E hoje esse é o momento de você chegar diante de Deus e dizer para o Senhor, Senhor, eu sou mesmo uma pessoa fofoqueira. Senhor, eu sou mesmo um mentiroso. Senhor, eu ainda sinto, é uma coisa assim, eu ainda gosto de pornografia. Eu gosto, Senhor. Você tem que dizer hoje com a sua boca, Senhor, eu sou um traidor. Senhor, eu traí sim a minha mulher, eu traí sim o meu marido. Hoje o Senhor está chamando você, para que você possa confessar para Ele o seu pecado. Hoje é dia de você ter um encontro com Ele. Porque você quer sair daqui chamando Jacó, ou você quer que Deus mude o seu nome? Porque aqui, o que o Senhor disse para ele? Você não chamará mais Jacó, você chamará Israel. Quando ele se converte ao Senhor, quando ele se curva ao Senhor, quando ele se rende ao Senhor, quando ele deixa o Senhor tocar nele, nesse momento Deus muda o nome dele. Quando eu não conhecia Cristo, sabe qual era o meu nome? O meu nome era Turca. E Deus me deu um nome de bondade. E hoje Deus quer dar um nome para você. Ele quer mudar o seu nome. Então hoje é o dia que você tem que tomar uma decisão na sua vida. Se você quer continuar da mesma forma que você está, ou se você quer ter esse verdadeiro encontro com Ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Israel é príncipe de Deus. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu.
Então, nessa noite, queria chamar aqui a equipe de louvor. E eu quero pedir para você que você vá à presença do Senhor nessa noite. Amados, quando há uma verdadeira conversão, quando a pessoa se converte de verdade, há uma transformação na sua vida. Ela não quer continuar do jeito que ela chegou para Cristo. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que enganava não engana mais. Aquele que roubava não rouba mais. Essa semana, na nossa oração das 6 horas da manhã, a pastora Jéssica trouxe a palavra sobre o Espírito Santo. Falando que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Vejam que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A pastora Regina, o pastor Josué trouxeram uma palavra sobre gratidão. Aquela pessoa que teve um verdadeiro encontro com Cristo, quando ela entregou a vida dela verdadeiramente para Cristo, ela tem um coração grato. Em tudo dai graças. Porque aquela pessoa que fica só murmurando, a Bíblia fala que ela traz sobre si o anjo destruidor. Então, a partir do momento que você tem Jesus no seu coração, a sua boca não vai mais murmurar. Ao contrário, você vai dar graças. Gente, aconteceram tantas coisas nesse mês de janeiro. Por causa de todas essas chuvas, a minha casa estava fechada, tampou o bueiro. E minha casa alagou inteira, alagou tudo, molhou os tapetes, molhou o sofá, molhou mesa, molhou tudo. Mas era muita água. Sabe o que eu fiz? Em tudo dai graças. Eu dei graças ao Senhor. Eu falei, glória a Deus, chuva de bênçãos. Mandei lavar os tapetes, pintei tudo a casa de volta, arrumei tudo de volta. Mas em nenhum momento eu murmurei. Eu cheguei na minha casa, a cozinha estava muito suja. Minha filha tinha feito almoço, tinha feito janta. Vários dias ela limpou, mas bem naquele dia ela não tinha limpado. Eu cheguei na minha casa meia-noite de sábado. Mas eu segurei a minha língua. Eu não murmurei, eu não reclamei. Eu tinha vontade de murmurar, eu tinha vontade de falar. Mas eu pensei comigo, eu tenho domínio próprio. O meu genro falou assim para mim, posso te dar um abraço? Eu olhei para ele e falei assim, filho, hoje eu não consigo, porque eu estava muito irada, mas eu não queria pecar, sabe? Eu queria agradar o coração de Deus. No outro dia eu fui lá, abracei ele, falei, hoje eu vou te dar um abraço. Mas eu não murmurei, porque a partir do momento que Cristo vive dentro de você, você precisa ter um coração grato. O pastor Rafael trouxe a palavra da mulher samaritana. Ele trouxe um outro enfoque, dizendo que o Senhor é um rio de águas vivas. E nós, muitas vezes, buscamos cisternas rotas. Ao invés de nós buscarmos na água viva, no poder de Deus, nós buscamos em outros deuses, em outras coisas. Mas eu quero enfocar a vida dessa mulher, é que essa mulher samaritana, quando ela teve um verdadeiro encontro com Jesus, ela ganhou uma cidade inteira para Cristo. Uma cidade inteira se voltou para Cristo, porque ela teve aquele encontro. Ela bebeu do poço de águas vivas. E ontem o pastor Brás trouxe para nós a palavra de Jonas, que Jonas, ele tinha uma missão para cumprir. E o pastor Brás disse para nós que esse é o ano do discernimento. Ele sabia o que fazer. Ele tinha uma missão, mas por causa da justiça própria, por causa da falta de misericórdia, ele não queria que aquela cidade se convertesse. E muitas vezes nós falamos que somos cristãos, mas ainda há muita justiça própria no nosso coração. Muitas vezes o nosso coração quer que toda a nossa família seja salva, mas a família do nosso vizinho que nos roubou, a família daquele que foi mal conosco, esse a gente não quer estender a mão.
Mas hoje o Senhor está dizendo assim: filho, eu quero mudar o seu nome. Eu quero hoje que você tenha um verdadeiro encontro com Deus. Então eu quero pedir que você feche os seus olhos. Nós vamos louvar ao Senhor. E enquanto isso, eu peço que você fale com Deus. Que você confesse o seu pecado para Deus. Se você tem murmurado, eu peço que você fale com o Senhor. Senhor, o meu nome é murmurador. Senhor, eu sou murmurador, Senhor, mas hoje eu te peço perdão. Eu peço que o Senhor mude o meu nome. Eu quero ter gratidão no meu coração. O pastor Marcos também trouxe uma palavra hoje de manhã. Ele estava falando para nós que muitas vezes nós ficamos olhando para o Egito. A gente fica olhando para as cebolas, olhando para aquela comida, sendo que Deus tem o maná de cada dia para nós. Todos os dias Deus tem algo novo para nós, mas nós ficamos olhando para o passado. É tempo de você ser gracioso. É tempo de você ter gratidão, porque Jesus Cristo naquela cruz, Ele morreu por você. Ele deu tudo, tudo, tudo. E muitas vezes o Senhor está chamando você e você está resistindo. Às vezes, porque você não quer ser dizimista. Às vezes, porque você fica barganhando com Deus como Jacó. Se o Senhor me der isso, eu vou. Se o Senhor fizer isso, eu vou. Se o Senhor fizer aquilo, eu vou. Vai à presença dEle. Fale com Ele. Fala: Senhor, eu quero te ver face a face essa noite. Eu quero que o Senhor mude o meu nome, Senhor. Muda o meu nome. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aquelas pessoas que hoje decidiu em seu coração que quer um encontro verdadeiro com Deus. Ele quer entregar a sua vida a Cristo. Ele quer que o Senhor escreva uma nova história para ele. Eu convido você para vir aqui à frente. Eu convido você para você se prostrar diante do Altíssimo e dizer: Senhor, eu não quero mais me chamar Jacó. Eu te peço um novo nome, Senhor. Em nome de Jesus, se renda, não deixe passar mais tempo. Não resista à voz do Espírito Santo. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Chega de resistência. Quebra toda resistência. Em nome de Jesus. Eu convido você, em nome de Jesus. Entregue-se ao Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por me libertar e salvar. Fale com o Senhor: Senhor, eu quero um novo nome. Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço.
agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Eu sei que tem mais. Não resista à voz do Espírito Santo. Não resista. Não resista à voz do Espírito Santo. Se prostre diante do Altíssimo. Se renda. Fale com o Senhor. Senhor, eu deixo que o Senhor me toque. Eu deixo o Senhor tocar na minha articulação, Senhor, nessa noite. Mas eu quero mudança de vida, Senhor. Eu quero que vocês que estão aqui na frente, todo mundo, faça uma oração comigo. Fala: Pai, mais uma vez, eu decido, eu escolho entregar a minha vida a Jesus Cristo. Pai, mais uma vez, eu faço uma aliança com Deus Pai Todo-Poderoso, com Deus Filho e Espírito Santo. Mais uma vez, Senhor, eu convido o Espírito Santo para morar dentro do meu coração. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. E hoje, eu também te peço perdão por todos os meus pecados. E hoje, eu decido, eu escolho liberar perdão sobre todos os que me ofenderam, que me magoaram, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, eu coloco teus filhos diante do teu trono, Senhor. E eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa quando resistimos à tua palavra, quando resistimos à tua voz, quando resistimos, Senhor. O Senhor quer nos mudar, o Senhor quer nos transformar, mas há muita resistência ainda em nosso coração. Mas hoje, Pai, eu te convido, toca em mim, Jesus. Tenha liberdade de me tocar, tenha liberdade de falar ao meu coração. Eu quero um novo nome, Pai. Eu confesso a Ti, Senhor, que realmente eu era mentiroso, que realmente eu era fofoqueiro, que realmente eu era murmurador, que realmente eu era ingrato, que realmente eu era um traidor. Mas nessa noite, Senhor, eu te peço, me dê um novo nome. Eu me rendo a Ti, Jesus. Eu me rendo a Ti. E eu te peço, Pai, muda a minha história, Senhor. Assim como o Senhor persistiu com Jacó, eu te peço, Pai, persista comigo, não me deixe eu esmorecer, não me deixe eu desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Mas eu quero, Pai, esse verdadeiro Peniel com o Senhor. Eu quero te ver face a face, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.